Olá, tudo bem? Glaucio Nascimento, ginecologista obstetra, em mais uma aula educativa, obviamente, sobre Covid e gravidez. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e, bom, a gente vai ter uma série de artigos científicos que serão discutidos, né? A gente já colocou também alguns manuais, né, do Ministério da Saúde, boletins epidemiológicos, mas hoje a gente vai falar especificamente de um relato de caso, tá bom? Evidência científica, quanto mais evidências robustas, melhores, ou seja, uma revisão sistemática, uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, ou seja, de trabalhos científicos onde você coloca um grupo tratado e um grupo não tratado, um grupo com intervenção e um grupo sem intervenção, e aí a partir daí você tem os resultados. Esses são trabalhos de maior evidência científica. Só que a gente está no meio de uma pandemia. E eu acho interessante a gente começar dos relatos de caso, inclusive de casos bem interessantes aí, relacionados ao próprio Covid aí na gravidez, tá bom? Então, a gente vai começar aqui com esse caso, com esse relato de caso, que não é porque a gente já tem vários casos da doença, né, do Covid na gravidez, que deixa de ser antigo, né? Pelo contrário, ó, esse jornal aqui de doenças infecciosas emergentes, né, está balizado aqui também pelo CDC e vai ser publicado teoricamente em 6 de junho de 2020. E hoje são 13, né, de abril, e é uma carta, né, mas ela já está disponível para a gente pesquisar e divulgar o artigo científico. E o artigo é intitulado Ausência de transmissão vertical do coronavírus na síndrome respiratória aguda grave da China. Então, o título, né, do trabalho, a gente já coloca o resultado como sendo justamente a não transmissão vertical, né? Um resumo: uma mulher com a nova doença de coronavírus 2019, em sua 35ª semana de gravidez, deu à luz a um bebê por cesariana em uma sala de cirurgia com pressão negativa. O bebê foi negativo para o coronavírus e esse caso sugere que a transmissão de mãe para filho ela é realmente improvável. Então, se a gente tivesse que resumir, o artigo é esse, o resumo. Quem gosta de ler resumo, tá tudo bem, né? Mas eu acho que vale a pena a gente tirar ainda muitas lições desse simples artigo científico, que não é tão simples assim. Vamos lá? Vamos ver o artigo aí. O recente surto do coronavírus na síndrome respiratória aguda grave é uma nova doença que é uma emergência em saúde pública e atraiu preocupação internacional. Assim como a SARS-CoV e o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, o SARS-CoV-2 é um membro da família do coronavírus para os quais não foram encontradas evidências científicas de transmissão vertical da mãe para o feto. Isso ainda é muito polêmico, tem alguns trabalhos que, se eu não me engano, mostram que pode ter ocorrido a transmissão vertical, mas, assim, a grandíssima maioria que não transmite da mãe para o bebê na gestação, né? Você pode transmitir depois do parto. Relatamos uma mulher grávida com infecção confirmada por SARS-CoV-2 que foi submetida a uma cesariana de um bebê com SARS-CoV-2 negativo na província de Zhejiang, na China. Relato do caso. Vamos lá. Em 6 de fevereiro de 2020, uma gestante de 30 anos de idade, com 35 semanas de gestação, procurou tratamento em um hospital universitário devido a um histórico de 2 dias de tosse seca, sem febre, calafrios ou falta de ar. No dia anterior, ela havia sido confirmada positiva para infecção pelo SARS-CoV-2 em seu hospital local, com base em uma amostra de escarro. Analisamos a sua história epidemiológica, fazendo perguntas para determinar a linha de tempo de sua infecção pelo vírus. Então, ela deu entrada aqui, 6 de fevereiro. A partir do dia 12 de janeiro, sua sogra e sogro, que moravam na província de Hubei, visitaram sua casa por 18 dias. Após a internação das gestantes, os sogros assintomáticos eram suspeitos de ter infecção pelo SARS-CoV-2
e, portanto, foram colocados em quarentena em um hospital. Assintomáticos, quarentena em um hospital. No entanto, eles testaram negativo para o SARS-CoV-2 duas vezes, apesar de radiografia dos pulmões de ambas as pessoas sugerirem lesões. Então, assintomático, a radiografia pulmonar sugeriam lesões típicas do SARS-CoV-2. O marido da mulher grávida, que negou qualquer contato com outras pessoas, exceto esposa e pais, teve febre no dia 1º de fevereiro. Sua condição piorou e ele foi ao hospital, onde testou positivo para o SARS-CoV-2. No primeiro dia da internação, a gestante apresentou tosse seca e temperatura de 37 graus Celsius. A ausculta torácica era um pouco mais, eu não sei se o termo é espessa ou espástica, mas tinha alteração na ausculta pulmonar no pulmão direito e não tinha no pulmão esquerdo. A radiografia de tórax mostrou vários infiltrados irregulares espalhados em ambos os pulmões. Os achados laboratoriais foram ligeiramente anormais, depois a gente vai discutir os exames laboratoriais. Consideramos este um caso comum com base em sintomas leves e imagem radiológica. Ela recebeu tratamento antiviral, o lopinavir oral, 200 mg, e ritonavir, 50 mg cada, 2 vezes ao dia, bem como metilprednisolona, 40 mg uma vez ao dia, para aliviar o derrame inflamatório. Sua tosse desapareceu no segundo dia de internação. No dia 8 de fevereiro, dia 3 da hospitalização, foi permanecido o RNA do SARS-CoV-2 no escarro da mulher e o monitor de frequência cardíaca fetal mostrou 110 batimentos por minuto. Vejam que interessante. Aqui vale a pena conversar um pouquinho. Quando fala, o monitor da frequência cardíaca fetal mostrou batimentos de 110, muito provavelmente, pelo menos que eu entendo, não é que pegaram, foram lá escutar o bebê e disseram, eita, está 110. O que é que eu acredito? É que ela ficou com a cardiotocografia sendo avaliada, talvez até uma cardiotocografia contínua para monitorar os batimentos cardíacos fetais. E aí, quando teve uma alteração, foi quando houve a intervenção. Então, isso mostra como nós, aqui no Brasil, também aqui em Pernambuco, nós estamos atrasados em relação a isso, em se confirmando que eles têm à disposição a cardiotocografia contínua. Aqui, poucos serviços ainda dispõem da cardiotocografia, que é um exame que você fica com o transdutor na barriga, a mãe fica com o transdutor na barriga e a ausculta fetal ela é realizada de maneira contínua, né? Então, você vai ter um traçado cardiotocográfico adequado e aí a gente vai saber se o bebê tem uma vitalidade boa ou não a partir desse traçado. Então, ajuda bastante nesses casos mais desafiadores, como é o caso da pandemia do Covid-19. A gente está vivendo um tempo onde a gente fica discutindo muito, não, porque falta EPI, falta máscara, falta tubo, falta respirador, falta união, falta tudo, realmente falta tudo. Mas o fato de faltar esses equipamentos, esses insumos ou até recursos humanos, não significa dizer que é errado você também pensar em melhorar a assistência materno-infantil. Aliás, não tem nada a ver uma coisa com a outra e, na verdade, tem muito a ver a gente querer melhorar a saúde materno-infantil nesse período. Por quê? Porque o sistema materno-infantil, as maternidades, elas também vão colapsar. E a gente pode ter sequelas em relação a esse colapso se a gente não agir agora, se a gente não tomar cuidado agora com essas gestantes e trazer realmente mais tecnologia nessa assistência, né? Além da humanização, esses recursos tecnológicos, eles são fundamentais, como a gente vai ver aqui ao longo do artigo. Mas vamos lá, vamos voltar para a aula. E aí, mostrou 110 batimentos por minuto, um obstetra acabou indicando a cesariana de emergência. A mulher foi submetida a uma cesariana em uma sala de operação com pressão negativa, que é justamente o que se pede que as salas sejam de pressão negativa. E todas as pessoas usavam roupas de proteção, todo o EPI.
foi realizado antibiótico terapia para evitar a infecção da cirurgia, e aí eles fizeram um esquema antibiótico terápico bem mais pesado do que o que a gente já faz de rotina. E a dose da metilprednisolona foi dobrada. Aí já fica o raciocínio para o pessoal da CCH. E aí, mantém a antibiótico terapia profilática ou muda nos casos de Covid-19, né? A gente precisa conversar sobre esses temas específicos também na gravidez. E o corticoide, né? Tão polêmico corticoide que foi feito nesse caso. Ela deu à luz a um menino normal, sem complicações. Uma amostra de suave orofaríngeo foi obtida imediatamente após a retirada do útero do bebê e indicou que ele era negativo para o Covid-19 e foi enviado para a enfermaria de pressão negativa. Durante os próximos 2 dias, foi programado exame de escarro, sangue e fezes. Então, eles tinham a estrutura da sala com pressão negativa, e aí essa pergunta, será que a gente tem? Né? Será que a gente tem? Que é o básico, né? Vamos lá. No dia do parto, embora o escarro da mulher fosse positivo, as amostras de soro, urina, fezes, líquido amniótico, sangue de cordão umbilical e placenta e amostras do leite materno foram negativas. Nos dias 4 e 5 de hospitalização, os exames de escarro da mulher foram negativos para o SARS-CoV-2, que é o Covid-19, e ela permaneceu afebril. Suas amostras respiratórias foram positivas para o SARS-CoV-2 após 4 dias em teste de SEG direto. Nenhum SARS-CoV-2 foi detectado nas amostras fecais, urina e sangue. A mulher recebeu alta do hospital em 19 de fevereiro e o bebê recebeu alta em 24 de fevereiro. Só lembrando que ela chegou no dia 5 de fevereiro, né? Em 3 dias de hospitalização foi submetida a cesariana e no dia 19 de fevereiro, ou seja, 14 dias depois, ela recebeu alta, então o tempo de internação é elevado nesses casos, e o bebê recebeu alta depois, por ser um prematuro, né? 24 de fevereiro. Vamos para a breve discussão do próprio artigo. Em um estudo descritivo da infecção pelo SARS-CoV-2, 7 de 9 gestantes deram à luz por cesariana e 2 por parto normal. Nasceram 10 bebês com SARS-CoV-2 e todos foram negativos. É lógico que as pessoas ficam com receio de ficar falando qual via de parto, que não tem evidência, que a gente sabe que não tem evidência, mas quando a gente fala do SARS-CoV-2, ou seja, das síndromes respiratórias, principalmente se for o caso grave, se ela não tiver oxigenando direito seus pulmões, é claro e óbvio que essa paciente vai ter uma tendência maior de ir para o parto cesariano. Não tem dúvida nenhuma disso. As pessoas ficam com um bocado de eu não sei se é defesa, eu não sei o que é, mas fica querendo, digamos assim, defender o parto normal, que tem que defender mesmo, em geral, a gente precisa defender o parto normal, só que em algumas condições respiratórias, é óbvio que você não vai botar uma mulher para parir, para esse esforço respiratório, se ela mal está conseguindo usar a sua respiração para sobreviver. Então, não faz nenhum sentido a gente ficar nessa polêmica, dizer, não, pode ser a via de parto é obstétrica. Para com hipocrisia. Se existe insuficiência respiratória, certo? Essa paciente ela vai ser submetida, sim, a uma cesariana, tá certo? Em geral, vai ser submetida a uma cesariana. Tem situações que é o seguinte, entrou em trabalho de parto, está em trabalho de parto avançado, não mudou o padrão respiratório, dá para ser parto normal? Dá. Ela quer, está tranquilo, vai em frente. Mas, em geral, vai existir a preocupação com o componente respiratório. E todo mundo sabe que, inclusive, vão acontecer, como até já aconteceu aqui em Recife, cesarianas em ambiente de UTI. Devido à gravidade dos casos, muitas vezes pode ser que não dê tempo de levar para uma sala de cirurgia e todo esse transporte pode ser risco também para paciente. A gente espera que isso nunca aconteça, mas isso pode acontecer. Já aconteceu, pode acontecer. Existe uma probabilidade disso acontecer se nós não tivermos os cuidados que são necessários nesse momento. Vamos lá. Bom,
Durante o parto, foi usado, né, máscaras, né, N95, que até hoje ainda falta, óculos, roupas de proteção médica, né? Cada um, nossa equipe mesmo, nós dispomos do face shield, por isso que nós estamos utilizando de rotina. Deve-se realizar procedimentos suaves, né? Nada de ser afobado, né? Porque isso você pode levar gotículas do local cirúrgico e aí é necessário uma operação bem ascética, né? Com maior cuidado pelo risco de infecção. Essas medidas de proteção, elas são cruciais e a cirurgia deve ser realizada em uma sala de operação com pressão negativa, que tem a ver com a questão da circulação do ar. Isso aqui é que é também não é complicado. Nem toda sala de parto ela tem, aliás, não é regra ser a pressão negativa. Sabe-se que agora o vírus interage com as células epiteliais respiratórias humanas e, portanto, ele é transmitido principalmente através de gotículas e aerosóis. Conclusão, relatamos uma mulher grávida com infecção pelo SARS-CoV-2 que deu à luz a um bebê saudável, sugerindo que a transmissão da mãe para o filho é improvável durante a gravidez para esse vírus. Acreditamos que a implementação eficaz de medidas de proteção durante o parto, incluindo sala de parto com pressão negativa, pode ajudar a impedir que a criança adquira infecção pelo SARS-CoV-2. Como nossas conclusões são limitadas pelo tamanho amostral único, só um relato de caso, não podemos afirmar definitivamente se a cesariana é melhor do que o parto normal. Ninguém vai falar isso para impedir a transmissão de uma mãe grávida com infecção pelo SARS-CoV-2. Dr. Lee é o vice-médico-chefe do Departamento de Obstetrícia do primeiro hospital afiliado da Faculdade de Medicina da Universidade de Zhejiang, Hangzhou, China. Seus principais interesses de pesquisas incluem doenças críticas em obstetrícia, diagnóstico pré-natal e medicina fetal. Cara, eu sou fã desse doutor aí, desse doutor Lee, porque ele realmente cuida de gestação de alto risco, né? Deixa eu voltar aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Gestação de alto risco, diagnóstico pré-natal e medicina fetal. Está na hora de realmente a gente unir essas duas especialidades, a obstetrícia com a medicina fetal. Isso tem me ajudado bastante na tomada de decisões de vários casos que são desafiadores. Mas vamos lá, vamos ver aqui, ó, essa figura, ela mostra os dias de internação, né? E aqui você vai ter o primeiro dia, o dia no hospital, né? 1, 2, 3, 4, 5, e os dias dos sintomas, né? E aqui também o calendário e o que foi administrado, né? Então, nessa linha, dias da doença, e aqui, vamos lá. Ela tinha tosse até o 4º dia, aí melhorou, começou o antiviral no 3º dia, quando deu entrada no hospital, a metilprednisolona fez no 2º dia, e aí já cessou o sintoma de tosse a partir do dia 3, que foi o dia do parto. E a partir desse dia do parto, foi iniciado o antibiótico. Eles fizeram antibiótico e fizeram também o corticoide e o antiviral. Bom, aqui tem a tabela dos exames, que ficou pequena, mas aí eu vou ampliar aqui para vocês. Dia 1, 2, 3, dia 3 da doença, né? Dia hospitalar 1, 2, 3, 4, 5, certo? Os principais exames, agora de fevereiro. Ó, vários exames, eles realmente nós temos a disponibilidade, né? Só lembrar que nesses casos é importante a gente utilizar os fatores da coagulação, o dedímero também é interessante, né? Ou as enzimas hepáticas, e aqui é que talvez seja um pouco mais complicado, porque não é rotina nós termos esses fatores, né? Como interferon, interleucina e os fatores de necrose tumoral nos exames laboratoriais. Acho que a gente precisa, inclusive, checar se isso está disponível e também se é necessário, porque tem coisas que vão ser custos a mais, que não é necessário, e tem coisas que realmente a gente precisa investir. Mas é a mesma coisa em relação à cardiotocografia, né? Não significa que está errado você querer que tenha uma cardiotocografia, que você tenha salas isoladas. Ó, o maior ganho que essa pandemia do coronavírus pode trazer para a saúde materno-infantil
é uma coisa muito óbvia e que não acontece nas maternidades públicas. As mulheres precisam parir com respeito em salas isoladas e não uma junto da outra, sabe? Não faz sentido as enfermarias do SUS com as camas uma do lado da outra, não faz sentido. Precisa ter um local reservado, né? Ninguém fica normalmente expondo os seios ou trocando de roupa nesses ambientes, né? Então, assim, fica muito... E aí usa, né, uma sala grande, sei lá, com 8 leitos e um banheiro para todas elas, sabe? Isso não é digno, isso não é realmente o ideal. Ah, mas é caro, eu sei, eu sei. A gente vai ter 1 milhão de dificuldades. Mas se a gente não começar a raciocinar e der o primeiro passo, a gente não vai enfrentar essas dificuldades e vai continuar do jeito que está. Nesse exato momento, já teve até discussão sobre presença ou não de acompanhante, presença ou não de doula. Isso aí é uma coisa que eu realmente... Quanto menos pessoas no ambiente do parto, melhor em relação ao risco de contaminação, né? Ao risco de infecção do profissional, da paciente e até da pessoa que vai estar como acompanhante. Só que isso é uma coisa, digamos assim, pessoal. Eu penso diferente. Eu penso que isso não pode ser uma regra absoluta, mas as pessoas precisam ser treinadas e conscientizadas para tanto não se exporem à infecção, como também para não trazerem a própria infecção para o ambiente da maternidade. É uma discussão que realmente ela é complicada, mas precisa ser falada. No momento, a gente vai cumprir as regras que são determinadas, mas mesmo diante dessa dificuldade, nós sim conseguimos ter um ambiente humanizado e de respeito nesses partos. Não é motivo para a gente chegar e diminuir a humanização por mais dificuldades que tenhamos. Pelo contrário, é aí onde a gente vai ter que se reinventar, usar a criatividade e alguma maneira para minimizar até a questão psicológica. Já tem trabalho que fala sobre o desenvolvimento psicológico das mães em relação a essa pandemia do Covid-19. Mas vamos voltar aqui. A questão laboratorial, realmente, assim, não teve muitos exames que foram tão alterados, né? A hemoglobina está aqui, nem variou muito depois do parto, inclusive. Ó. Aqui foi o momento do parto. As plaquetas, aqui chama a atenção. Ó. As plaquetas abaixo de 100 mil, né? Isso aqui chama a atenção e depois houve melhora. É o que mais chama a atenção, ao meu ver, né? No puerpério, na gravidez, você pode ter, né, um aumento dos neutrófilos, né? Mas aí a gente viu mais evidente depois do parto, né? Que o parto foi no dia 3 de internação, né? No 8º dia aí, fizeram os exames, depois aumentou os neutrófilos, né? Mas sem desvio, e também estava fazendo uso de corticoide, de antibiótico, isso pode realmente alterar. Nesse caso, não teve alteração na função renal, né? A creatinina foi, a princípio, foi normal. Nas enzimas hepáticas também foi normal, né? O PCR foi aumentado, né? Pela questão da infecção. E os fatores aí relacionados à infecção também, esses marcadores aí também são relacionados com o Covid-19, interleucina, fator de necrose tumoral. Eles, aqui a interleucina 6 estava aumentada, né? Os outros não, mas a interleucina 6 continuou aumentada, inclusive. Então, um papel importante desse exame específico. Mas aí eu ainda não estou estudando muito sobre essa questão dos exames laboratoriais. E aqui os resultados do PCR para SARS-CoV-2, né? E aí você vai ter, nos dias de todos os dias, o escarro ele foi positivo, certo? No infante, ele está dizendo aqui como se não fosse testado, apesar de que na descrição do trabalho ele fala como se tivesse testado. Não entendi muito bem. Porque talvez é o seguinte, foi utilizado um swab de orofaringe, né? E aí ele não considera o escarro propriamente dito. Pode ser que seja isso, não sei. Mas em relação à mãe, ela foi analisada sobre a questão do exame de sangue, urina e as fezes, né? E aí, ó, negativo no 4º dia, positivo escarro, negativo não testado. Todos negativos, ou seja,
exame de urina ou exame de fezes, e até o exame de sangue propriamente dito, ele pode dar negativo, mesmo a pessoa com doença. Aqui, ó. Isso é que a gente precisa raciocinar. E aí eu não sei se está sendo tão disponível essa questão do escarro para os pacientes, né? Então, traz uma reflexão. O que é que a gente aprende aí com esse trabalho, pelo menos ao meu ver? Um caso bem documentado, certo? Assim, acho que valeria a pena mais informações sobre aleitamento, por mais que a gente já sabe que a gente não precisa, né, interromper o aleitamento, mas não foi citado nada no trabalho. Vários guidelines já falam isso. A gente já está começando a ver algumas imagens de bebês usando face shield, né, aquelas máscaras de proteção, ou até a crianças também já estão usando as máscaras. Recém-nascido é um pouquinho mais complicado para esse caso, mas a face shield ela pode realmente se adaptar. Já tem um trabalho muito bonito aqui do Dr. Zé Henrique, está junto com o pessoal da engenharia, da universidade e outras pessoas que estão envolvidas aí com o assunto, estão providenciando máscaras face shields, sobretudo para a equipe, mas já estão confeccionando também para os recém-nascidos. Então, é preciso analisar essa questão das salas de cirurgia com pressão negativa, as salas de parto. É preciso a gente ter uma atenção maior na saúde materno-infantil, também evitando aglomeração, e aí a gente vai precisar se reinventar, principalmente no serviço público. E no pré-natal, garantir ainda mais, eu também sou contra esse negócio aí de a gente ficar dizendo não, tem que diminuir o número de consultas, o número de exames, vá dizer isso para uma gestante de alto risco, com 4 abortamentos, entendeu? Uma paciente com hipertensão, uma paciente com trombofilia. Essa regra ela não vai servir para todo mundo. Que faz sentido, faz. Agora, o mais importante de tudo é garantir a qualidade da assistência pré-natal. Garantir a qualidade da assistência pré-natal. Tem local que no SUS não se tem nem o pré-natal propriamente dito. Então, não adianta você dizer que um negócio, não tem, já não tem. Então, agora é que vai acabar. Porque se não tem, entendeu? Era para ter, nesse exato momento, uma vigilância sobre esse setor pré-natal, essa atividade médica e também de profissional de enfermagem, né? Está habilitado para fazer pré-natal, mas é preciso, com urgência, estabelecer esse pré-natal como um serviço essencial e garantir os exames para os pacientes. A gente fica... Tem muita coisa que o Ministério está fazendo um belíssimo trabalho, com certeza, o Ministério da Saúde, várias secretarias de saúde também estão empenhadas. O foco realmente é a parte clínica mesmo, os idosos, fatores de risco, mas a gente não pode esquecer das gestantes. Graças a Deus, elas já são consideradas, assim, não é graças a Deus, eu nem queria que tivesse a doença, mas já que tem a doença, foi pelo menos colocado no grupo de risco a gestante, e eu acredito muito nisso, que as gestantes correspondem a fatores de risco, mas a gente precisa melhorar muito a assistência pré-natal. Mesmo no âmbito do SUS, a gente precisa ir muito mais também para a questão do digital, se a gente tivesse uma maneira de acompanhar essas grávidas no SUS e oferecer o treinamento adequado, a educação, que é importante aí no pré-natal de forma digital. Eu acredito que a saúde materno-infantil ela vai passar por cima dessa pandemia do coronavírus de uma maneira mais contundente, né? Sem muitas sequelas, tanto para a parte materna como para a parte fetal ou neonatal, ou até infantil, que a gente não sabe qual vai ser a repercussão para as nossas crianças aí depois dessa pandemia. Eu espero que realmente seja brando, né? Existem algumas medidas que fica difícil a gente chegar e contemplar toda a população se você tem escassez de insumos, mas a gente sabe que a Cochrane já recomenda a suplementação de polivitamínicos contendo ferro e ácido fólico, e isso ainda é pouco divulgado, e isso é para ser utilizado, inclusive, nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, e a gente nem garante isso aí. Eu não vou nem entrar na polêmica de outros nutrientes e suplementos que eu acho que pode ajudar, para não entrar na questão do sensacionalismo, mas eu não vejo com muita dificuldade essa questão de a gente estimular o que precisa ser feito. Então, hábitos de vida saudáveis, alimentação, gerenciamento do estresse e do sono, a atividade física, ela pode ajudar,
tomar muito cuidado com os excessos de atividade física na gravidez e informação adequada. Não adianta ter essa infodemia se na prática a pessoa não vai poder fazer nada. Então, é uma pessoa que, tipo assim, está lá, mora num casebre, tem péssimas já condições sanitárias, um cômodo só para não sei quantas pessoas, né? Sem nenhuma atividade de lazer, sem dinheiro, porque agora não tem nem trabalho, e aí você chega e diz assim, fique em casa. Será que é fácil para essa pessoa ficar em casa? Aí, quando a pessoa sai procurando assistência, o profissional até já julga, né? Teve um caso bem emocionante de uma colega, eu acho que era pediatra, que falou que ela brigou com o pai de uma criança porque ele não comprou remédio para a criança fazer cocô. E aí a própria criança disse para a médica, tia, é porque meu pai é pedreiro e agora ele está sem obra. E aí, sem obra, ele não pode comprar o remédio que eu precisava para fazer cocô. Então, isso é muito triste, né? Essa realidade, ela é triste. E a gente precisa reconhecer que ela existe e trabalhar também em cima dela. Então, eu acredito que a gente pode utilizar essas plataformas digitais para a educação à distância dessa população. Tem muita coisa que dá para facilitar no pré-natal se a gente tiver uma grande equipe unida para essa assistência. Agora não é hora de ficar discutindo os protagonistas do parto, que na verdade o protagonista é a própria mulher. Não é hora de, sei lá, discutir coisas pequenas, é hora literalmente de se unir para que a gente passe por esse período sem grandes sequelas sobre a ótica materno-infantil. Eu vou estar aqui sempre estudando, trazendo informações que eu julgo de qualidade e à disposição no que preciso for, desde o âmbito aqui municipal, de bairro, estadual, nacional, o que for, para a gente, de repente, montar uma grande rede de apoio materno-infantil. Eu vejo com muita alegria muitas postagens de pessoas relacionadas a parteiras, enfermeiras obstetras, doulas, e uma pessoa em especial, eu acho que a gente tem que elogiar, que sempre foi à frente do tempo e está aí também fazendo seu papel belíssimo, que é a Melânia, a doutora Melânia Amorim. Ela tem uma conduta peculiar nos casos dela, na vida dela como cientista que ela representa, como mulher e feminista que ela também representa, e a gente vê com muito orgulho aqui, sendo do Nordeste, essa profissional se dedicando bastante, como vários profissionais. É hora da gente resolver, citar alguns profissionais, seguir essas pessoas, muitas vezes cobrar até a questão política, né? Por que esse fundo partidário ele não sai para se investir no SUS e outras coisas mais. Então, é isso. Espero que tenha valido a pena essa conversa. Não posso dizer que é conversa, porque só fui eu que falei, né? Mas eu espero, de alguma maneira, ter contribuído. Esse relato de caso, eu não quero trazer desespero, não quero trazer... Até porque deu tudo certo, né? Com o bebê e com a mãe. E é isso que a gente quer. A gente quer trazer esses relatos positivos para vocês e, literalmente, como trazendo a reflexão, como esse caso da China ele pode ser aplicado no Brasil para que a gente tenha melhorias aí nos atendimentos. Vários hospitais já estão estabelecendo o seu fluxo de atendimento. É preciso que as equipes respeitem esse fluxo. Em geral, precisa de uma sala isolada para o atendimento da Covid-19. E é isso. Vamos em frente e vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos nos reinventar, melhorar aí nossa assistência presencial e também não presencial à distância, já que é possível. E eu conclamo que todos vocês, sejam gestantes ou não, mas qualquer pessoa envolvida com a saúde materno-infantil, doe-se um pouquinho mais para essa causa, para que a gente possa, junto, poder construir uma assistência materno-infantil bem diferenciada, que literalmente, como a própria palavra diferenciada fala, eu já falei aqui para vocês, mas que a gente possa ser a diferença na vida dessas pessoas. Tá bom? Um abraço, fique com Deus e até ao próximo vídeo.